Enquanto o domínio de Pequim no cenário mundial parece estar chegando ao fim, ainda está aparentemente em ascensão, considerado pelo Banco Mundial como uma das economias que mais crescem atualmente. Hoje a Índia é a quinta maior economia do mundo desde 1990. Seu PIB praticamente dobrou de tamanho em cada 5 anos. E em breve tomará a posição da China como o país mais populoso do mundo, o que significa que sua população é bastante jovem e, mais importante, muito produtiva e está trazendo novas oportunidades para a Índia. E o país conseguiu tirar milhões de pessoas da extrema pobreza, embora ainda hajam problemas no horizonte. Então, a Índia vai substituir a China e se tornará a nova oficina do mundo? A Índia será capaz de rivalizar com a China e os Estados Unidos da América? E, finalmente, quais são os desafios que provavelmente enfrentará e que poderiam detê-lo? É exatamente isso que vamos descobrir hoje. Uma vez que respondemos a todas essas questões, aí poderemos, como de costume, colocar a Índia na tabela de classificação nacional, conforme explicou o ranking. A trajetória da economia moderna da Índia realmente começa na década de 1990. Antes dessa época, sua economia era um híbrido solto da então economia planificada ao estilo vietnamita e um sistema de mercado livre que sobrou do colonialismo britânico. No entanto, o colapso da União Soviética, que era o seu principal parceiro comercial internacional na altura, combinado com um fraco desempenho econômico geral sob este sistema, significou que o país enfrentava um enorme problema da dívida internacional, que mal evitou ir à falência devido a um empréstimo de última hora do FMI. Quando uma economia efetivamente precisa ser trazida de volta à morte, o FMI usa o que é o chamado de Consenso de Washington. Agora já falamos sobre o Consenso de Washington em vídeos como este no canal antes, mas depois você dá uma olhada se ainda não viu. Como mencionei anteriormente, a independência da Índia inspirou-se muito na economia planificada do estilo soviético, para uma série de planos de 5 anos que teriam como alvo indústrias específicas como a agricultura e a indústria pesada. Não era uma cópia direta, no entanto, porque a indústria privada ainda podia existir, era apenas fortemente regulamentada. Grandes empresas estatais fortemente subsidiadas dominavam a maioria das grandes indústrias, que faziam até o impossível para empresas privadas competirem nesses mercados. E mesmo em mercados tão pequenos como uma esquina, era quase impossível iniciar um negócio. Isso era por causa de algo conhecido como licença Raj, que era um sistema de regulamentação, de licenciamento intenso e burocracia que as empresas tinham que cumprir para operar na Índia. Passei muito tempo falando sobre sistemas que foram efetivamente abolidos ao longo de 3 décadas atrás, porque eles passaram a mostrar o potencial da Índia. Simplesmente remover restrições econômicas não é o suficiente para obter uma economia indo sozinha. Podemos olhar para as experiências de países como a Rússia, que viram seu PIB cair significativamente após o colapso da União Soviética, apesar de adotar sistemas de livre mercado. Mas desde 1991 e particularmente desde 2000, ainda está em uma trajetória de crescimento muito forte, efetivamente dobrando de tamanho a cada 5 anos, principalmente porque sem essas restrições governamentais ainda se tornou um lugar ideal para começar um negócio. É a segunda maior nação de língua inglesa do mundo, com mais de 125 milhões de falantes. Agora isso pode não parecer tão glamouroso, mas criou muito valor para a economia do país em sua essência. É um estudo de como pessoas interagem com coisas de valor em uma escala de macro. Isso levou a questões sobre como os sistemas adicionam ou subtraem valor da economia nacional, ou mesmo global. Um país pode ficar rico colhendo matérias-primas como os recursos naturais, que eles podem desenterrar facilmente do solo. Mas isso não é sustentável. Qualquer espectador regular desse canal saberá que a riqueza dos recursos naturais não é sempre sinônimo de prosperidade, pois eles são finitos. Sem contar que a extração de recursos requer muita pouca mão de obra, o que significa que tem seus efeitos colaterais.
a probabilidade desses recursos serem explorados por um seleto grupo de indivíduos extremamente ricos da classe dominante é muito alta. Olhe para a lista de países mais ricos em petróleo do mundo e você rapidamente perceberá que a riqueza em recursos naturais não garante prosperidade econômica. Os países também podem adicionar valor importando essas matérias-primas e transformando-as em componentes ou produtos finais. Isto é, apenas fabricação de fabricação é ótimo para o bem-estar econômico, porque também requer mais mão de obra por unidade de produção de valor quando comparado à maior parte da extração de recursos naturais. Isso significa mais empregos distribuídos entre mais pessoas, o que cria uma classe média que dificulta a exploração direta. A fabricação também é mais sustentável do que a extração de recursos porque não depende da venda de um conjunto de recursos finitos. Se um país tiver um fluxo constante de importações de materiais e uma demanda internacional consistente pelos produtos que eles produzem, então eles poderiam criar uma renda desse setor quase infinitamente. Infelizmente, é claro que o mundo real nem sempre funciona assim. E as economias baseadas na manufatura estão expostas às condições econômicas internacionais, tanto do lado das importações de materiais quanto das exportações de produtos. Manufatura pura, sem a adição de mais serviços avançados como design de pesquisa e marketing. Também é uma corrida perpétua para as empresas de produtos inferiores como Apple ou Samsung. Pode terceirizar sua fabricação praticamente em qualquer lugar e na maioria das vezes eles simplesmente irão para o país com os custos mais baixos e as leis de fabricação menos restritivas, construindo uma economia em torno de uma indústria que só permanece viável se a força de trabalho for paga muito pouco e as empresas podem se safar fazendo o que quiserem. É quase tão insustentável quanto apenas cavar coisas do chão. Se algo na economia está agregando valor sem desenterrar ou fabricar em uma fábrica, é mais provável que seja completamente categorizado como o setor de serviços. E o setor de serviços é muito importante para as economias avançadas porque é muito sustentável e pode fazer outras torres muito mais rentáveis. Também, imagine dois países que tinham uma fábrica cada. Um país foca exclusivamente na fabricação. Eles investem muito em infraestrutura para facilitar ao máximo a entrada de materiais e o envio de produtos. Eles também abrigam uma força de trabalho que demanda salários baixíssimos para que possam se tornar uma escolha lógica para empresas internacionais que procuram terceirizar a fabricação. Elas obterão muitos negócios, mas serão vítimas do seu próprio sucesso. Se esse processo começar a tornar sua força de trabalho rica o suficiente para começar a exigir mais salários. Compara isso com um país que ainda tem a fábrica, mas também tem um forte setor de serviços, com empresas que possuem departamentos internos de design e marketing. Essas empresas poderão fazer seus próprios produtos e cobrar um prêmio por eles porque têm pesquisas melhor projetadas e comercializadas, embora a maior parte do valor neste exemplo esteja sendo criada no setor de serviços. A renda de toda a economia aumentará, o que significa que os funcionários do setor manufatureiro serão pagos mais para construir produtos complexos e agregar mais valor. Há uma boa razão para que bens feitos em economias avançadas como a Europa ou Estados Unidos da América são percebidos como sendo de maior qualidade, e é porque normalmente eles são. E isso não é porque a fabricação chinesa ou indiana é inerentemente pior. É apenas porque realmente só faz sentido fabricar itens de alta qualidade nessas economias porque os bens que se viram porque são baratos não seriam tão baratos quanto os desses outros países. Mas o que tudo isso tem a ver com a Índia e seu potencial de crescimento futuro? Bem, por causa de sua demografia única, típica progressão econômica lenta que uma economia faz ao passar pelo processo de crescimento de uma economia subdesenvolvida para uma economia em desenvolvimento e, finalmente, espero que se torne uma economia avançada. É claro que eu digo na linha de que ninguém pode prever o futuro,
muito menos economistas, mas ainda vale a pena explorar no caso da Índia, porque mesmo que esse cenário não se torne realidade, há muito estudo de caso interessante sobre a vantagem comparativa das economias. A maioria das pessoas pensam que a maior rival global da Índia é a China, mas isso não é necessariamente verdade. Eles podem e provavelmente irão competir em diferentes mercados. É muito difícil terceirizar serviços para a China, ignorando por um segundo todos os riscos soberanos que vêm com a China. Particularmente nos últimos meses, a maioria da população não fala inglês e, além disso, sua cultura de negócios é muito diferente do Ocidente. Mas desde a remoção das restrições comerciais e do licenciamento do RAS no início dos anos 90, ainda tem sido um lugar fantástico para terceirizar serviços. É aqui que voltamos ao nosso call center. Se compararmos diretamente os call centers da Índia para o chão de fábrica na China, essas duas indústrias seriam bastante semelhantes. Ambas pagam salários baixos e ambas são principalmente para o benefício de empresas estrangeiras. Essas indústrias são o equivalente econômico global de empregos de nível básico. Apenas o chão da fábrica é um trabalho de nível em um restaurante de fast food, enquanto mesmo trabalhos muito básicos no setor de serviços são muito mais fáceis de transformar em empregos de maior valor agregado, com treinamento e experiência. Hoje as empresas indianas oferecem serviços muito mais complexos do que simples centrais de atendimento ao cliente. Pode competir simplesmente em termos de mão de obra e eficiência de custos, para deixar perfeitamente claro que ainda tem mão de obra barata, que rouba muito o trabalho de fabricação da China, e eles sem dúvida se beneficiaram muito com essa indústria, antes que eles próprios passem a tocha para outro país que venha e os prejudique. Mas é a capacidade única da Índia de se tornar um hub de serviços que poderia fazer é uma das principais superpotências econômicas nas próximas décadas. Mas com esse otimismo também vale a pena explorar o que poderia dar errado. A economia da Índia fez algo que não fazia há muito tempo. Em 2020 encolheu. Agora, obviamente, as condições econômicas globais, a sequência da pandemia do coronavírus foi a principal força motriz por trás disso. E a Índia foi incrivelmente atingido por esses surtos. Mas mesmo antes disso, o crescimento do país havia mostrado sinais de desaceleração de um filhote de cachorro. Uma explicação popular para isso entre os economistas é que a economia da Índia é regulamentada demais e ao mesmo tempo subregulamentada. Apesar das mudanças feitas desde o início dos anos 90, alguns governos, a burocracia permaneceu especificamente no setor financeiro, onde ainda hoje os maiores bancos que operam no país são estatais. Esses bancos foram desacelerados na oferta de crédito a empresas de consumidores, o que significa que as boas ideias são difíceis de decolar e os gastos dos consumidores são de sufocar, porque é difícil obter um empréstimo para algo como um carro, ou uma casa, ou educação. O regulamento do governo também foi implementado de uma forma bastante aleatória. Em certos casos, em 2020, o governo teve que reverter uma grande decisão de desregulamentar o setor agrícola por causa da intensa reação dos agricultores que temem que não permaneceriam lucrativos sem preços garantidos pelo governo. Lembram que isso é efetivamente uma forma de intervenção comercial protecionista, que foram as mesmas políticas que sufocaram o crescimento da economia antes da década de 1990. Outro exemplo de exagero severo foi a decisão do governo de fazer certas denominações de sua moeda inutilizável após definir uma data que as pessoas tinham que se apressar para depositar essas notas no banco antes que elas se tornassem inúteis, o que fazia com que as pessoas ficassem na fila por horas, fora apenas das horas desperdiçadas. Isso causou dívidas significativas sobre a moeda do país. Sua moeda seguramente não garantida só funciona se as pessoas acreditam que ela tem valor. E ao demonstrar que o governo estava disposto a eliminar certas denominações de sua própria moeda por um capricho, criou dívidas contínuas sobre o quão seguro era conduzir negócios sérios em rupias indianas. Por mais estranho que pareça, essa desmonetização o governo achou que era necessário por causa de outra ressaca de licença RAS,
que são todas aquelas empresas que decidiram que era mais fácil operar fora de controle oficial do governo. Em 2018, constituíam mais da metade da produção total da Índia, elevando os impostos das empresas informais e trabalhadores. É obviamente muito difícil. Então o governo esperava que ao forçar as pessoas a depositar seu dinheiro, elas seriam forçadas a declarar sua renda e pagar seus impostos. Não funcionou, mas destacou o problema da economia informal. Certas empresas estão achando surpreendentemente difícil atrair mão de obra em um país de quase 1,5 bilhão de pessoas. A divisão entre o setor formal e informal também ameaça criar uma economia de duas velocidades, onde trabalhadores qualificados que falam inglês se tornarão uma classe por conta própria, significativamente mais do que o resto da população que trabalha na economia informal. Embora um relatório publicado pelo State Bank of India tenha constatado que a economia informal encolheu de 52% da produção econômica total em 2018 para apenas 20% em 2021. Parte dessa redução deveu-se aos esforços do governo para tornar mais fácil encontrar trabalho e administrar um negócio de forma legítima. Mas outra força motriz foi o fato de muitos trabalhadores formais terem acabado de fechar negócios, enquanto seus pares da economia formal podem trabalhar em casa, com escritórios controlados. A economia da Índia não é nada além de puro potencial. Tem uma população jovem qualificada, tem o potencial de capitalizar a estagnação da China e pode se mover perfeitamente para indústrias que outros países em desenvolvimento achariam muito difícil dar o salto decisivo. Se o governo puder convencer os ônibus, as empresas e os investidores que a Índia é um lugar seguro e lucrativo para investir, ao mesmo tempo dar à sua população as ferramentas financeiras necessárias para enriquecer de forma independente, enquanto a nação cresce coletivamente. Agora é hora de colocar a Índia, a quinta maior economia do mundo, na tabela de classificação nacional, começando como sempre com o PIB. A Índia tem um PIB de 3,5 trilhões de dólares americanos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos da América, China, Japão e Alemanha, e obtém um 9 em 10. Esse número impressionante está espalhado muito fino entre uma grande população, o que significa que ele tem um PIB per capita de apenas 2.515 dólares americanos, o que o coloca no quarto inferior das economias globais e recebe um 3 em 10. O crescimento é uma história mais positiva. E a economia teve uma taxa de crescimento sustentada que viu seu tamanho dobrar aproximadamente a cada 5 anos nas últimas 3 décadas, de modo que obtém um fácil 10 em 10. A estabilidade e confiança, bem, como vimos, tem sido o calcanhar de Aquiles. Organizações internacionais ainda estão tentando fazer negócios com um país que demonstrou várias vezes que pode tomar algumas decisões muito estranhas de treinamento da indústria. A economia informal e as influências das empresas estatais também têm seus problemas. Enquanto está melhorando, o país não pode receber mais do que um 5 em 10. Finalmente, a indústria, bem, ainda tem um enorme potencial que não está sendo explorado ainda. Tem a capacidade de ser a maior economia do mundo. Por enquanto, não pode ser ignorado, mas seu cidadão médio é muito pobre para os padrões globais, porque eles não estão produzindo tanto valor quanto poderiam. Mesmo sendo um dos maiores fabricantes e centros de serviços do mundo, obtém 8 em 10. No total, isto dá à Índia uma pontuação média de 7 em 10. Colocando aqui na tabela de classificação nacional, deixe-me saber se você concorda com essas pontuações. Estou ansioso para ouvir suas opiniões e até no próximo vídeo.